Angela, essas chuvas vão continuar, vão parar com a previsão que nós temos com essa chuvarada de janeiro, que chegou mesmo valendo no Nordeste. Pois é, bom dia ouvintes do programa Bom Dia Feira, bom dia Gilson, é um prazer estar aqui como sempre. Eu sempre estou falando que as chuvas de trovoada, né, nós está precisando fazer um estudo a respeito, porque parece que ela deixou de vir em dezembro, onde a gente sempre esperava, novembro, dezembro, e está se deslocando para janeiro, né? No início do mês, logo na primeira semana, inclusive a virada do ano foi debaixo de chuva, né? Nós tínhamos falado que ia cair uma chuva, ia cair umas trovoadas, e realmente caiu uma chuvinha, uma trovoada, né? Mas nós pensamos que ia ficar por aí mesmo. Mas aí configurou uma grande massa de ar vindo do sul. Na verdade, foi uma confusão de massas de ar, né? Nós tivemos uma grande entrada de massas do sul, tivemos uma grande quantidade de massas de ar vindo do oeste, né? Da massa equatorial atlântica, né? Isso provocou grandes chuvas na região oeste da Bahia como um todo, e aí de repente veio uma massa de ar que ela parou em Minas Gerais, ela pegou São Paulo, tal, Rio, só que ela parou em Minas, mas veio um braço subindo pelo Espírito Santo e pelo litoral da Bahia. Eu falo litoral que vem assim do mar até mais ou menos 100, 120 quilômetros. E aí ela pegou Feira de Santana, essa chuva, e aí foi a primeira grande chuva na semana passada, né, lá pro dia 23. Tanto assim que tinha uma grande nebulosidade lá, por exemplo, lá em região de Jacobina, Riachão, tinha nuvem, mas não chovia. Mas aqui na nossa região nós entramos em alerta meteorológico. Houve o alerta para a Defesa Civil, dizendo que ia ser uma chuva intensa com raios e trovoadas. Eu até estranhei, mas realmente era uma grande massa de ar, né, muito densa, muito forte, e provocou essa chuva muito intensa. Para você ter uma ideia, em um dia choveu, que foi no dia 23, choveu aproximadamente 65 milímetros. Bom, dizer que choveu 65 milímetros é até uma coisa assim relativamente razoável aqui na nossa região, né? Aguentaria. O problema é que desses 65, 53 milímetros choveu em apenas uma hora, entre 5 e 6 horas da tarde. Então, é uma intensidade muito grande. Esse é o grande problema das chuvas, né? Você ter essa quantidade de água caindo num espaço restrito de tempo, porque não dá tempo do solo absorver. E aí, como na área urbana, né, como a gente falou antes, na área rural isso não é tanto problema, mas na área urbana, como grande parte do solo está impermeabilizado, né, não tem como a água infiltrar, seja pelas construções, pelo cimento, seja pelo asfalto, né? Apesar de que em regiões que você tem calçamento, você já tem uma melhor absorção. O problema da drenagem urbana, né? As bocas de lobo, muitas entupidas, aí entra o problema do lixo, né? Da cidade, que falta uma certa conscientização para a população sobre o problema do lixo, para que não deixe o lixo cair nos esgotos, né? Na drenagem pluvial, nas bocas de lobo. E aí você vê essa grande quantidade de água, ela não escoa direito, ela já é uma grande quantidade, e aí você tem áreas de inundação, áreas de alagamento intensas, né? Como, por exemplo, tem áreas aqui mais baixas em Feira de Santana, ali como na Avenida Canal, Baraúnas, né? Tivemos grandes alagamentos, grandes inundações. Teve problema de aquaplanagem, né? Principalmente ali na região da Noide, nossa, eu sempre esqueço como é o nome do prolongamento da Maria Quitéria. Na Fraga Maia, eu sempre esqueço. A Fraga Maia. E aí tivemos grandes problemas de inundações em vários bairros, Santa Mônica, né? E aí, isso por essa grande quantidade de chuva num curto período de tempo. E aí, só que depois você viu que parou, né? A chuva foi diminuindo, aí ainda choveu, mas choveu com a menor intensidade. E aí, depois, no dia seguinte, tivemos uma maior calmaria, né? Porque ainda estava nebuloso, mas no outro dia, novamente, choveu. E aí tivemos, em apenas uma hora, quase 30 milímetros de chuva.
Foi muita chuva, não foi tanta como no dia anterior, né, que os danos foram menores, mas ainda estavam em alerta. A própria Defesa Civil foi acionada várias vezes, né? E agora parece que, pelo movimento das massas de ar, o tempo limpou, por causa do verão. Os ventos de leste, né, que são os ventos do oceano, eles entraram com bastante força, porque apesar de ter chovido, a temperatura não baixou, né, porque estamos no verão também, e aí eles estão soprando bastante, e aí estamos com essa nebulosidade, assim, o tempo ainda está nublado, mas possivelmente ele vai continuar com essa nebulosidade, mas não vai, se tiver chuva, serão chuvas isoladas em pequenas áreas. Agora, Rosângela, você falou que realmente as chuvas geralmente vinham no mês de dezembro, não é? Este ano Sim. Elas vieram em janeiro, no final de janeiro. Novembro já começava, sempre era mês de novembro, dezembro. Aí você fala que as chuvas estão chegando agora, mês de janeiro, fevereiro, e falou-se muito que março é o mês de chuvas. A gente ainda pode ter a chuvarada de março? As águas de março? Pois é. Nós vamos começar a trabalhar em cima disso, que parece que as chuvas de trovoada estão mudando, né? Inicialmente era novembro, início de dezembro, aí foi para o meio de dezembro, e agora estão chegando em janeiro. E isso já está se ocorrendo há mais ou menos uns 4 anos, né? Se bem que nos anos anteriores não foi tão intenso como foi esse ano, né? Então, vamos acompanhar isso, porque precisamos de mais anos, né, para poder fazermos uma afirmação dessa, mas parece que a chuva de trovoada vai se estabelecer no mês de janeiro, né? Vamos só ver isso. Fevereiro não é o mês que chove, tá? Não é o mês que chove. E março é um mês que ele é muito, vamos dizer, ele é o mês que mais varia, ou seja, já teve anos que no mês de março choveu 250 milímetros. Para ter uma ideia, 250 milímetros é quase 1/3 do que chove no ano em Feira de Santana, né? Então, mês de março tem anos que ele chove muito, mas na maioria das vezes ele não chove nada, né? Aí, por exemplo, se a gente for fazer uma curva da média, juntar todos os anos e fazer uma média. E aí o que acontece? Mês de março chove 50 milímetros por mês, né? Só que aí, se você for ver, você vai ver. Se eu usei 20 anos para tirar essa média, 15 anos, março não choveu nada. Mas 5 anos ele choveu muito. E aí no final, você vai ter essa média de 50 que não explica nada, né? Então março, tanto assim que março não é um mês que o agricultor aqui planta, porque justamente é um mês muito incerto. Ou ele pode chover muito, ou ele pode não chover nada. A tendência é ele não chover nada, mas quando ele chove muito. E aí o que é que faz? O agricultor não planta, tanto assim que aqui a agricultura, você começa a preparar o solo geralmente em abril, né? Que é quando realmente vai chegar o final de abril, que é quando começa a chover a chuva da agricultura, né? Abril, maio, tá? Em março o pessoal não planta muito não, tá? Justamente por causa dessa intensidade. Porque o que vai acontecer em março, os sistemas de ventos, ele já começa a ficar mais fraco e muitas vezes ele não chega aqui em Feira. Chove bastante em Salvador, né? Que é a famosa água de março. Chove bastante no litoral, mas nem sempre ele consegue chegar aqui. Quando ele chega, ele provoca muita chuva, né? Mas às vezes ele não chega. E aí o agricultor não usa esse mês de março para o plantio da terra, só mesmo a partir de abril. Significa dizer que o agricultor na nossa região aqui deve começar a se adaptar a essa mudança climatológica, ou seja, as chuvas que vinham em dezembro, novembro, dezembro, estão vindo em janeiro. Ou seja, então ele tem que se planejar para as plantações agora no mês de janeiro, é isso? Não. Essa chuva de janeiro, como ela é uma chuva intensa em curto período, ela não é chuva agrícola, tá? Não é a chuva de plantação. Nós só temos um período de plantação aqui, nós só temos em média, né, uma lavoura, né, que é o que se planta aqui na chuva de outono e inverno, né, que é abril, maio, né, e para colher em junho, julho, agosto, mas tá? essas chuvas estão escasseando, não?
Não. Essa é a chuva da lavoura. Por quê? Porque é uma chuva que não é intensa como essa. É uma chuva fraquinha. Porque para a agricultura o que importa, mais do que a quantidade, é a frequência da chuva, né? Então é aquela chuva fraquinha, mas que molha o chão e continuada. Essa é a chuva agrícola. Essa chuva que cai agora, que cai com a chuva de trovoada, é a chuva para abastecer as aguadas, tá? Para molhar o pasto pro gado, né? E para encher as aguadas para aguentar o verão seco, né? Então, a importância dessa chuva é mais para a pecuária, né? Para manutenção do pasto e para encher as aguadas, os reservatórios, né? Para aguentar o restante até começar a chegar as chuvas da agricultura. Feira, então, nesse período de janeiro, Feira, choveu mais de 100 milímetros. Choveu 120 já. 120 milímetros. Você considera, para a zona urbana, uma quantia, milimetragem muito alta? Considerando a média, já choveu o dobro, porque em janeiro a média é 60 milímetros de chuva, né? Então já choveu o dobro. Mas o problema, maior do que a quantidade, é a concentração, é a intensidade, que é a quantidade por hora. Então, para a área urbana, o problema foi esses 2 dias de chuva, em que em 1 hora choveu 53 milímetros, que aí foi uma inundação toda, não tinha como absorver, não tinha como a cidade absorver essa água toda, e ainda mais que Feira de Santana é região plana, e no outro dia que choveu 27 milímetros em 1 hora. O agricultor pode ter esperança esse ano nas chuvas de abril e maio? Sim, nesses anos as chuvas para outono e inverno, elas estão bem constantes, estão muito boas, inclusive está dando para ter três lavouras, é um pouco de exagero, mas dá para ter até 2 plantações, você planta, colhe, planta de novo, né? Então, nos últimos anos, não houve interferência na chuva do outono e inverno, que é a chuva que se planta o feijão, que se planta o milho, né? A mandioca, por incrível que pareça, está se reduzindo bastante o plantio de mandioca, né? Eu particularmente não sei porquê, né? Mas foi por causa dos outros anos que foi bastante seco e houve muito prejuízo. As pessoas estão deixando de plantar mandioca, inclusive muitas casas de farinha estão se fechando, né? Mas mesmo assim continua se plantando muito milho e plantando feijão. E aí essas lavouras foram muito boas, tá? E nós tivemos uma agricultura muito boa nesses últimos anos. Nós não tivemos seca, não tivemos prejuízos agrícolas, pelo menos nos últimos 3, 4 anos. O grande problema era a chuva de trovoada, que estava muito fraca e que tinha deslocado para o mês de janeiro. E quando caía, não era suficiente para encher as aguadas. Rosana, muito obrigado, viu? Mais uma vez, você é muito gentil de vir aos nossos estúdios e com essa sua competência e essa sua humildade também de estar sempre atendendo a todos nós. Muito obrigado e um bom dia para você. Obrigado, ouvinte, obrigado, Gilson, obrigado pelo convite, é sempre um prazer, estamos sempre disponíveis aqui para atender as demandas. Rosângela Leal, especialista, portanto.